Romanos, capítulo 5. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 5. Vamos ler apenas versículo 12 e versículo 19. Capítulo 5 de Romanos, versículo 12 e 19 diz assim: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque como pela obediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Amém? Amém. Então a gente vemos aqui, Glória a Deus. quando o apóstolo Paulo, ele escreve falando nesse contraste de Adão e Jesus. Ele falando dos dois, né? Aqui, um, pela sua desobediência, fez com que o pecado entrasse no mundo. E o outro, pela sua obediência, fez com que o perdão nos conduzisse à presença de Deus novamente. Então, Paulo aqui fazendo esse contraste é bem interessante. Contraste entre Adão e Jesus. Jesus aqui nesse capítulo 5 de Romanos, Glória a Deus. Jesus é conhecido como o último Adão. O primeiro Adão a gente sabe o que aconteceu. Mas é interessante que esse contraste, a forma que Paulo fala dos dois, de Jesus e de Adão, é que algumas coisas que aconteceram em suas vidas foram quase que semelhantes. Deus fez Adão, Deus fez o homem conforme a sua imagem, a sua semelhança. A Bíblia diz em Gênesis, após Deus criar todas as coisas, criar os seres viventes, o capítulo 2 de Gênesis, versículo de número 4, diz que estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Deus ainda não tinha feito o homem, porque até então não tinha havido chuva por este motivo, porque não tinha ninguém para lavrar, para cuidar. E Deus ali fez o jardim, Ele fez o homem, deu o fogo de vida. E no mesmo capítulo 2 de Gênesis, e o versículo de número 15, a Bíblia diz que tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Quando Deus fez o jardim do Éden, Ele coloca Adão para cuidar e para lavrar naquele jardim. Aleluia, glória a Deus. E Adão tinha comunhão com Deus. Ele tinha comunhão com Deus. Deus fez todas as coisas ali. A Bíblia diz, versículo 9 do capítulo 2 de Gênesis, que o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal.
Deus fez todas as árvores, ali frutos bonitos de aparência, ali tinha a árvore da vida no meio, e tinha também esta árvore que era chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, ou a árvore da ciência. Glória a Deus. E Adão estava lá. E é interessante o que Paulo fala, porque o que vai acontecer com Adão no jardim do Éden vai acontecer com Jesus lá no deserto. Glória a Deus. Então, este era o dever, esta era a missão de Adão: lavrar e guardar. Mas não somente guardar o jardim, ele tem que guardar a sua vida. Ele tinha que ser obediente. Ele tinha que obedecer o mandado de Deus, que Deus disse: olhe, todas as árvores, o fruto você pode comer, menos o dessa daqui, mostrou a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Disse: de todas elas comerás, mas esta daqui não, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Ele já estava avisado. Então ele tinha que obedecer esta ordem de Deus e continuar lavrando e guardando o jardim. Deus foi tão amoroso que ele só fez o homem quando ele colocou o jardim, quando ele fez o jardim. Aí ele fez um homem conforme a sua imagem e semelhança e o pôs lá, num lugar muito bonito. Como a própria Bíblia fala, que árvores que era tão bonita que era agradável à vista. De olhar aquele jardim, aquelas árvores com frutos, árvores bonitas, que ali era agradável à vista. Mas chegou o dia de Adão ser provado. O dia da tentação. O dia em que ele tinha que mostrar a sua obediência, a sua comunhão com Deus, a sua sinceridade. Então o inimigo usa uma serpente. Aí ela engana a mulher. Ela chega com uma conversa dizendo e perguntando a esposa de Adão, a mulher de Adão, dizendo: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Ele sabia. Veja que o inimigo escutou o que Deus disse para Adão: Adão, todas as árvores, todos os frutos que as árvores dão, você pode comer, só não deixa daqui a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o restante, todas as árvores, os frutos, ele poderia comer. Mas veja a pergunta sagaz do inimigo usando a serpente: é assim que Deus disse, não coma nenhum fruto? Aí Eva diz: não, não foi assim. Ele disse: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Que era esta árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja que ela tinha guardado. Ela sabia muito bem que ela respondeu ao inimigo, até usando ali a serpente, e disse: não, ele disse somente esta daqui, que fica no meio, que a gente não pode comer. Aí novamente aí a serpente, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 4, Aleluia, glória a Deus. usa uma forma estratégica para enganar Eva. Aí diz assim: certamente não morrereis. A serpente disse: certamente vocês não vão morrer se comer. Isso já começa a quebrantar um pouco o coração de Eva.
Mas ela tinha a ordem de Deus, o mandado de Deus, que não era para comer. Mas quando ele usa isso aqui dizendo, certamente não morrereis, esta frase que ele usou foi uma frase que tirou aquela palavra que Eva tinha respondido para ele. Aí agora, aquela que disse, não coma porque no dia que você comer vai morrer. Agora que ela saiu e aqui entrou no coração de Eva foi, certamente não morrereis. Aleluia, glória a Deus. Primeiro ele tirou logo da mente dela aquilo que Deus tinha falado. Confundiu a sua mente. Aí o versículo 5 ele diz, a serpente, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Está vendo como ele soube fazer? Uma forma para a gente entender. A serpente, o inimigo usando a serpente, disse para Eva, Eva, ele não mandou vocês comer, porque se vocês comerem, vocês vão se tornar igual a ele, vai conhecer o bem e o mal, vocês vão ter poder. É por isso que ele não quer que vocês comam. Aí ela decide comer. Ela decide comer porque o que acontece, irmãos? Versículo 6 do capítulo 3. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, ela também tinha isso. Não era somente as outras que era agradável à vista. A que era proibida também, ela chamava atenção. Porque o pecado, ele traz isso, uma ilusão, uma aparência enganadora. E Eva caiu. Aí o que foi que impulsionou Eva a pegar aquele fruto? Aí no versículo 6 diz assim: e a árvore desejável para dar entendimento, ou seja, conhecimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Aí quando os dois comeram, abriram-se os olhos. Aí eles perceberam que estavam nus. Aí quando Deus chama Adão, Adão teme e se esconde. E ele disse para Deus que ele temeu e se escondeu porque ele estava nu. E Deus perguntou a ele, quem foi que disse a vocês que vocês estavam nus? E perguntou a ele se ele tinha comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí Adão agora joga a culpa para Eva. Eva agora joga a culpa para a serpente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ninguém agora quer ser culpado, mas agora já era tarde, porque o pecado já tinha entrado no mundo, já tinha entrado na vida deles. A natureza maligna agora já estava com a raiz, estava crescendo. E Adão, a consequência, Deus dá ali a sentença para eles, né, o que eles iriam agora sofrer. Aumentou as dores de parto da mulher. Disse que Adão agora ele teve que trabalhar no suor do seu rosto. Ele ia comer o seu fruto, né, o seu pão, até que ele voltasse ao pó da terra. O sofrimento agora ia estar na vida do ser humano. E ele foi reprovado. E com consequência disso, quando eles foram reprovados nesta tentação, quando eles foram reprovados, olha o que aconteceu, irmão, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 22 ao 24, olha o que é que Deus disse. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Olha o prejuízo. Adão e Eva pecaram, desobedeceram, não ficaram firmes. Então agora
aquele lugar que era tão belo, aquele jardim que era tão bonito, que tinha árvores, que era agradável à vista, onde ali eles estavam felizes, agora eles foram expulsos. E com consequência disso, Deus coloca anjo e coloca uma espada ao redor para eles não entrar no jardim, nem muito menos comer da árvore da vida, que até antes de ele pecar, podia comer, mas agora não podiam mais. Aleluia. Glória a Deus. Fechou o caminho, perdeu a comunhão, foi expulso do jardim. Essa foi a consequência. Perdeu a comunhão com Deus. Fez-se uma barreira, Isaías disse. Formou-se uma barreira entre Deus e o homem. E agora essa comunhão foi perdida. Agora Deus não se relacionava tanto como antes com Adão lá no jardim, depois que ele foi expulso. Ele agora estava conhecendo o bem e o mal. Tinha o pecado, o alvo errado na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse foi o erro de Adão. Pecou, desobedeceu e a consequência foi essa. Expulso do jardim, perdeu a comunhão com Deus, fez com que a porta se fechasse e uma barreira fosse criada, formada. Aleluia. Mas é como nós lemos lá em Romanos capítulo 5. Nós agora ouvimos falar de Adão. Adão foi reprovado, Adão pecou, Adão perdeu a comunhão, foi expulso do jardim, fechou o caminho, fechou a porta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas agora vai vir o último Adão, chamado Jesus. Aleluia. Esse agora é diferente. Assim como Deus fez Adão do pó, Deus vai usar uma mulher virgem para conceber a Jesus. Como a obra do Espírito Santo lhe formou. Aí a Bíblia diz lá em Filipenses que ele aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Veja, Deus fez Adão conforme a sua imagem e o primeiro Adão foi reprovado. Agora vem o último Adão, que ele aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante a os homens. Adão foi a imagem e semelhança de Deus, pecou. Aí Jesus veio a imagem dos homens, mas não pecou. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Adão desobedeceu, mas lá em Filipenses diz que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus foi obediente até a morte. Agora interessante, irmãos, é o lugar e a forma de como ele foi tentado. Quando Adão foi tentado lá no jardim, ele estava ao redor de árvores que tinham frutos agradáveis, e tinha a árvore da vida. Ou seja, para nós entendermos, ele estava de barriga cheia, mas não resistiu à tentação de provar o fruto proibido, de barriga cheia. Aí agora o último Adão não, ele vai ser levado ao deserto, passa 40 dias e 40 noites. Aí quando ele tem fome, o diabo chega para tentar ele, para provar, para ver se esse segundo Adão ele vai ser aprovado. Aí chega lá e diz a ele: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Ou seja, ali ele pegou o ponto fraco. Jesus estava com fome, então ele viu e disse: essa é a hora, ele está com fome. O primeiro foi reprovado em barriga cheia, é que esse aqui vai ser reprovado mesmo em barriga vazia. Mas quando ele disse isso para Jesus, Jesus olhou para ele e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é diferente. Ele tentou por 3 vezes e não conseguiu, assim como ele ficou tentando a Eva, colocando palavras para ela cair na sua conversa. Aí ele tentou com Jesus, mas não conseguiu. Então esse Adão, esse último Adão é diferente. Foi provado no deserto.
Aí interessante mais ainda, irmãos. Adão foi colocado no jardim. Jesus, quando nasceu, foi colocado na estibaria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mas esse último Adão veio para fazer a diferença. Aquela porta que Adão fechou lá no jardim para ninguém ter acesso à árvore da vida, Jesus disse para os seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aquela barreira que foi criada entre Deus e o homem, Jesus, quando ele morreu na cruz, que aquela barreira simbolizava, era o véu, para o homem não ter acesso a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo, abriu o caminho, quebrou a barreira para o homem ter acesso novamente com Deus. Aquela comunhão que Adão perdeu, Jesus trouxe de volta. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela amizade que que Adão perdeu, Jesus trouxe de volta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquela expulsão que Adão teve, Jesus fez com que todos fossem acolhidos novamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Adão fez com que a árvore da vida ficasse protegida para que ninguém mais tivesse acesso a ela para comer. Mas o último Adão, que foi obediente, que restituiu a comunhão, que foi fiel, e ele não é somente o caminho, irmãos, ele próprio, Jesus disse: eu também sou a porta, que entra por mim salvar-se-á, entrará, sairá e encontrará pastagem. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, aquilo que Adão perdeu, Jesus disse: através de mim vocês têm acesso novamente ao jardim, através de mim vocês novamente têm acesso à árvore da vida, através de mim novamente você vai ter acesso à comunhão com o Pai, através de mim você tem o perdão, através de mim vocês têm alegria, através de mim vocês têm a vida verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aquilo que o primeiro Adão foi reprovado, o segundo e último Adão foi aprovado. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o contraste. Aquilo que Adão trouxe de mal, Jesus trouxe de bem. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Assim como a Bíblia conta desculpa, por um só veio pecado. Mas por um só também, pela obediência de um só, veio a justificação. Glória a Deus. Veio a justificação por um só. Não precisou de 1000, não precisou de 1 milhão. Foi um só. Ele foi aprovado. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso que hoje estamos aqui. E por isso que hoje estamos novamente com a comunhão resgatada com Deus. Porque foi através de Jesus, um só, que morreu na cruz para resgatar as nossas vidas. E novamente abrir as portas do jardim. Aleluia. Glória E nos colocar na presença de Deus. Jesus fez isso. E é por isso que estamos aqui e temos acesso com Deus. Porque o último Adão, ele cumpriu tudo, foi obediente. Mesmo ele tendo nascido, ter sido nascido lá numa geração perversa. Adão não, estava sozinho no jardim. Jesus veio numa geração perversa, onde os homens queriam matar, lhe perseguia, mas ele foi fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Obedeceu, foi fiel até o fim. Ele cumpriu, louvado seja o nome do Senhor, ele cumpriu a sua missão. E por isso nós hoje estamos aqui e temos o perdão, porque foi Jesus. Adão trouxe o pecado, Jesus trouxe a salvação. Adão trouxe a tristeza, Jesus trouxe a alegria. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Adão trouxe a guerra, Jesus trouxe a paz. A paz com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é Jesus, irmãos. Esse é o nosso Senhor, o nosso Salvador. É através dele que nós somos justificados. É através dele que nós somos perdoados. É através dele que temos acesso com Deus. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus.